A gente vai continuar repercutindo esse avanço da inadimplência e os impactos disso tudo para a economia brasileira. Para isso, agora a gente chama a Carla Beni, que é conselheira do Corecon São Paulo e também professora da FGV, que já está aqui comigo. Professora, muito bom dia para você. Bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Professora, vamos lá, né? A gente tem essa inadimplência batendo esse maior nível da série histórica, justamente no momento em que a gente também tem o mercado de trabalho ainda muito resiliente. Taxa de desemprego ainda em patamares bastante baixos, se a gente para poder pensar em todo o histórico que a gente tem. O que isso nos traz agora sobre essa leitura do mercado de trabalho e da composição da renda das famílias? O que está acontecendo? O que explica essa dicotomia nesse momento? Bom, o último dado do CAGED, que é especificamente sobre os trabalhadores de CLT, ele aponta um salário médio inicial em torno de R$ 2.400, mais ou menos. Essa massa salarial vem subindo, mas ela já vem subindo um pouquinho menos. O mercado continua resiliente, que é exatamente isso que você acabou de falar, e ainda bem, né? Porque você já imaginou se a gente tivesse esse processo de inadimplência todo com uma queda maior ainda nos postos de trabalho. Isso seria muito mais prejudicado, das famílias seriam muito mais prejudicadas. Então, o que a gente está vivendo agora é uma situação complexa, é uma situação difícil, porque nós estamos com 2 dígitos da taxa Selic desde fevereiro de 2022. E nós tivemos no ano passado inteiro, como você muito bem lembrou, 15% de taxa Selic há mais de um ano. E quando você pega o relatório do Banco Central, o primeiro item de endividamento é o cheque especial junto com o cartão de crédito, que é o crédito mais fácil, porque você já tem uma linha pré-aprovada, mas é o mais caro de todos. Ele está cobrando em torno de 436% ao ano para o uso do rotativo do cartão de crédito. Mas vamos tentar explicar um pouco, então, essa funcionalidade ali dos juros, né, professora? Porque a gente tem a taxa básica de juros nesse nível bastante elevado, como a senhora muito bem pontua, e assim, é difícil a gente não atribuir uma coisa a outra, essa trajetória da inadimplência, também a trajetória do aumento da taxa básica de juros. Mas eu queria também que a gente pudesse explicar um pouco sobre o quanto que essa taxa básica de juros atua diretamente nessa inadimplência. Porque quando a gente fala de juros de cheque especial, juros de cartão de crédito, a gente também embute aí spread bancário e outras taxinhas a mais que são colocadas e que os juros, assim, vão para patamares exorbitantes. Tivemos algumas medidas já para poder tentar barrar, colocar um teto, porque a taxa básica de juros, não é teto, ela é uma referência, mas ela não é um teto para tudo isso que é cobrado do brasileiro, né? Então, como explicar um pouco essa funcionalidade? O que a gente teria que mudar nessa regra de cobrança de juros de crédito para poder tentar não ter um impacto tão negativo assim sobre o orçamento das famílias? Esse processo é muito difícil, Débora, no seguinte sentido: em 1999, o sistema financeiro ele começou a fazer uma pressão para retirar da Constituição um limite de juros. Nós, desde a Constituição de 88, tínhamos um limite de cobrança de juros que era 12% real, ou seja, a inflação que o país tivesse, o sistema financeiro só poderia cobrar 12% de juros acima da inflação. E isso foi eliminado da Constituição em 2003. Então, o sistema financeiro conseguiu retirar essa limitação. Então, o céu é o limite. Então, quando você diz, ou eu estou dizendo para você, que um banco cobra 430% ao ano no rotativo da taxa de juros, isso já embute aquela limitação que já foi feita há mais de 2 anos atrás, que você não poderia dobrar a dívida do cliente, ou seja, você não poderia cobrar mais do que 100% desse valor inicial. Então, isso é uma pressão. O mercado financeiro, ele fornece uma linha de crédito também maior do que o que a pessoa consegue suportar,
e esse juros é um juros onde ele entra dentro do chamado, entre aspas, livre mercado. E aqui a gente tem todo esse somatório de problemas. Então, sim, nós deveríamos pensar em colocar um limite para essa cobrança de juros, até porque, na outra ponta, o que se precisa ser feito, como Desenrola 1 ou 2, ou vários programas com juros subsidiados? É como se fosse um paradoxo, porque você tem uma cobrança de juros muito elevada num lado, então você acaba fazendo uma série de outros programas para tentar cobrar menos, para que as pessoas consigam pagar. E aqui eu estou falando de pessoas físicas e empresas. Professor, você já deixa o gancho para o que seria justamente a minha próxima pergunta, porque a gente tem esse patamar de endividamento agora em níveis mais elevados e mesmo depois da gente já ter tido o Desenrola 1.0, tem agora o Desenrola 2.0, ou seja, até que ponto a gente não vai ter também uma população sempre com essa expectativa e essa dependência de renegociações futuras e o quanto que isso pode também alterar esses incentivos, né, para quem toma crédito ou para quem concede crédito? O Desenrola 1, ele teve uma adesão, digamos assim, menor do que o esperado, por uma série de dificuldades, uso do aplicativo, não é todo mundo que tem essa facilidade. E um detalhe importante, que para você fazer o Desenrola 1, você tinha que, na adesão, fazer inclusive um curso de educação financeira, que isso foi uma coisa super importante na época. Para o Desenrola 2, você vai direto com a instituição financeira, tentando tirar um pouco essa questão do aplicativo, do gov.br, que espera-se que isso daí facilite o processo. Então, a adesão do primeiro foi menor do que se esperava e essa do segundo está tendo uma adesão maior agora. Vamos esperar os resultados, porque a gente vai precisar de uns meses. O programa inicial são 90 dias. A gente não tem ainda nenhum anúncio de que isso possa ser prorrogado. Talvez aconteça até essa prorrogação se a adesão for baixa e a linha ainda estiver disponível. Mas esse é um ponto importante que você falou, ou seja, nós estamos com uma elevação de custo de vida muito alto, mas a gente também precisa colocar aqui na nossa conversa um item que tem piorado muito o endividamento das famílias, que são as casas de apostas. Isso é algo um pouco mais recente, que vem adicionando desde 2022, 2023, esse processo de inadimplência das famílias. E aí eu quero até trazer uma informação que hoje, inclusive, está repercutindo, já puxando essa questão das apostas, tem repercutido já hoje nos principais jornais aqui do país, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui na nossa programação, o aumento das apostas nesse período de Copa do Mundo. Tem um aumento aí já expressivo sendo constatado. Quanto, professor, então, que a gente pode ter um programa como o Desenrola 2.0 agora prejudicado porque coincidiu com esse momento da Copa do Mundo e em um período que a gente já está com essa inadimplência, né, esse comprometimento na renda das famílias ainda elevado? Eu destaco que o programa é importante porque se você imaginar cada família que consegue renegociar suas dívidas e sair da inadimplência, isso é um alívio, até para a saúde mental. Porque quando você está negativado e estão te ligando para cobrança, você nem dorme e nem trabalha direito. Então é sempre importante lembrar que quando você consegue sair desse círculo, ele é fundamental, não só para a economia, mas para a saúde mental da própria família. Mas sim, o tempo, ele foi um tempo complexo, porque nós estamos, as últimas pesquisas mostraram, inclusive todo o setor de varejo fez pesquisa nessa área, Débora, as pessoas estão comprando menos arroz e feijão para gastar em bets. E agora, com o período, com esse estímulo visual e esse estímulo diário da Copa do Mundo, infelizmente é uma combinação muito ruim para esse processo do desenrola. Então, esse é um dos fatores que acaba dando um resultado muito alto de inadimplência, que é o ponto central que a gente está discutindo, bem no mês do lançamento do desenrola, infelizmente.
Professora, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, quando a gente fala de uma inadimplência, né, que sobe a níveis históricos, como a gente está vendo agora, obviamente que o efeito vai além, né, dos bancos. Eu quero entender, do seu ponto de vista, qual que é esse momento em que esse aumento da inadimplência começa a impactar também no consumo, em toda a nossa cadeia econômica como um todo. A gente está muito próximo a esse limite. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu só vou pontuar rápido que endividamento, se a pessoa paga em dia, isso não é um problema. O problema é a parcela aberta não paga, que se torna inadimplência. E a inadimplência, ela tem um círculo. Quais são os itens maiores da inadimplência? Primeiro, é o banco com o cartão de crédito. Depois nós temos as contas de luz, água e gás, que é chamada de contas de consumo ou utilities. E depois entra o varejo e as financeiras. Então, esse é o ciclo que a gente tem, e quando você olha o mapa da inadimplência do Serasa, nós estamos hoje com 50% da população adulta negativada. Esse é o ciclo, infelizmente, com a contaminação disso por toda a economia. Perfeito, professora. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com a professora Carla Bene, conselheira também do Corecon São Paulo. Sempre bem-vinda, professora da FGV. Muito obrigada pelo seu tempo. Bom restinho de semana. Até uma próxima, professora. Obrigada. Boa semana a todos. Até a próxima.